Mais uma planilha 100% profissional aqui no Excel e desta vez uma planilha de precificação e vendas de bolos, doces, salgados, seja para você que precisa fazer a precificação para vender os seus produtos e ainda registrar as vendas. Vendi por aplicativo, vendi por WhatsApp, vendi na minha loja física. Essa planilha consegue te ajudar a fazer todo esse controle de vendas, de precificação, ou ainda se você apenas compra e revende, algo que já vem pronto. Tanto faz, porque essa planilha consegue te ajudar. Então aqui eu vou te mostrar como utilizar esta planilha. Primeiro vamos fazer um resumo geral, o que ela tem em cada uma das abas. Depois eu te mostro especificamente como usar a planilha. Sim, eu e você juntos vamos usar essa planilha do zero para que você possa aprender a utilizá-la. E se você gostar, já clica aqui agora no link da descrição para adquirir essa planilha completa de precificação e vendas. Quando você abrir a planilha pela primeira vez, o Excel vai te mostrar esta mensagem amarela aqui no cabeçalho. É muito importante que você clique no botão Sim, habilitar edição, para que assim você consiga liberar o uso da planilha. Uma outra sugestão é, sempre que você for usar a sua planilha, você pode ter uma visualização melhor, mais área, para visualizar as suas informações. Como que você faz isso? Você clica aqui em cima na página inicial, duas vezes, rapidinho, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, porque assim você consegue recolher ou expandir a barra de ferramentas que fica lá em cima. Assim você ganha mais espaço para poder trabalhar e mexer na sua planilha. Página inicial, 1, 2, ele mostra as ferramentas. Página inicial, 1, 2, ele recolhe as ferramentas. Vamos começar então a conhecer a planilha e ver o que ela tem e depois especificamente, com mais detalhes, entender o que cada aba faz. Logo aqui no começo, pessoal, temos esse menu de navegação bem bonito e moderno da sua planilha de precificação e vendas. E aqui na parte esquerda temos todas as abas da nossa planilha. Se você quiser ir lá para o relatório, você clica no relatório e pronto, a planilha já joga você para o relatório. Se você quiser voltar para o menu, é só você clicar neste botão aqui em cima, voltar ao menu inicial. Quero ir para cadastro de receitas. Já estou no cadastro de receitas. Quero voltar para o menu, clica no botão e assim vai. Então é bem fácil de navegar, ir e voltar em qualquer aba da sua planilha. É só utilizar estes menus de navegação e assim fica bem simples e fácil de ir e voltar para qualquer aba que você tem. A planilha conta com várias abas para você utilizar e elas estão organizadas de modo sequencial, que você deve realmente utilizar. Então, cadastro geral é a primeira aba, depois você pode utilizar os custos, e depois custos operacionais, cadastro de receitas, precificação de receitas, vendas e relatório. Então, deixei numa ordem lógica para você poder começar do primeiro, depois o segundo, terceiro, quarto, até finalizar e poder visualizar o relatório geral da sua planilha. Então aqui em cadastros, pessoal, é onde a gente vai fazer os cadastros essenciais. Mas o que seriam esses cadastros essenciais? É para você ganhar tempo no seu dia a dia. Ao invés de você ficar toda hora digitando a mesma coisa, como exemplo, brigadeiro. Eu compro e vendo brigadeiro, ou eu mesmo faço brigadeiro. Imagina toda hora ter que ficar escrevendo brigadeiro, brigadeiro. Não, é muito mais fácil você vir aqui e cadastrar os produtos que você usa, cadastrar os meios de venda, seja loja física, WhatsApp, aplicativo de entrega, enfim, você consegue cadastrar tudo aqui, porque depois quando você for fazer o registro das vendas, das precificações, é muito mais fácil. Você clica, só para te dar um exemplo, tá bom? Aqui, ó, custo com precificação, vamos lá. Eu clico aqui na receita e seleciono o que eu quero escolher. Não preciso ficar digitando toda hora a mesma coisa. O Excel abre para mim uma lista que eu escolho o que eu quero, clico e pronto, resolveu o problema. Então por isso que é muito importante o cadastro geral. E aqui no cadastro geral, vamos lá, como é que a gente faz? Vamos começar com produtos à vendas. Preciso cadastrar um produto que eu vou vender. Como que eu faço isso? Aqui já tem alguns produtos, como brigadeiro, bolo de fubá, maçã do amor, pudim, coxinha, etc. Mas eu quero colocar mais produtos. Ou ainda, quero deletar algum produto. Ou ainda, quero alterar, editar o nome de algum produto. Vou te mostrar agora como é que você vai fazer isso. Para cadastrar um produto novo, é só você continuar linha embaixo de linha, colocando os nomes. Exemplo, ó, logo abaixo de coxinha, eu vou digitar um produto. Aqui eu vou colocar, pessoal, bolo de milho. E vou dar um Enter. Pronto. Registrei o produto. Ah, professor, mas ficou fora de ordem alfabética. Porque bolo começa com a letra B. Então ele teria que ficar aqui no começo, e não aqui no final. Eu concordo com você. Então o que você pode fazer? Aqui em cima, na coluna, tem esse quadradinho, que você pode clicar, e então você seleciona a primeira opção, classificar de A a Z. Pronto. Agora já organizou tudo. Ó. O bolo de milho que estava aqui embaixo, agora está aqui no começo.
Ficou certinho em ordem alfabética. À medida que você for cadastrando mais e mais e mais produtos, vai chegar um momento que você vai usar até a última linha. E aí o que você faz? É só você continuar cadastrando. Vou te dar um exemplo. Aqui no final eu vou cadastrar um produto 1, 2, 3. Enter. Pronto, acabou as linhas, tá vendo? Não tem mais linha para eu cadastrar. Mas não tem problema, é só você clicar na próxima linha vazia. Ah, então quer dizer que eu tenho que clicar aqui embaixo? Não, não é para você clicar lá embaixo. Você clica logo abaixo do último produto. E então você digita mais um produto. Vou colocar aqui bolo de pote. Enter. Viu que interessante? Ao digitar bolo de pote e dar um Enter, a tabela já incluiu este novo produto dentro da tabela. Então já fica tudo organizado certinho. E se eu quiser organizar de A a Z em ordem alfabética, é só fazer aquele processo que eu mostrei antes. Ah, professor, mas eu queria deletar alguma coisa. É só você selecionar, clica e dar um delete no teclado. Delete e delete. Aquilo que você quer deletar. Ah, quero deletar um produto que está aqui no meio. Exemplo, bolo de milho. Eu clico e dou um delete. Mas aí vai ficar um buraco na minha tabela. Não tem problema, porque se você clicar para organizar, de A a Z, o buraco some porque a tabela foi organizada, de A a Z. Ah, e agora como é que eu faço para editar alguma coisa? Exemplo, coxinha. Eu vou colocar um outro nome, coxinha de frango. Então você clica duas vezes, ó. 1, 2, e você consegue abrir a célula. Aí você escolhe aonde que você quer continuar escrevendo. Eu vou colocar no final, ó, coxinha, clico lá no final, de frango, enter. Pronto, resolveu o problema. Então é assim que a gente cadastra produtos e receitas nessa primeira tabelinha. Para você fazer o cadastro de meios de vendas, o que seria esses meios de vendas? É por onde você vende. Você vende pela sua loja? Então você pode colocar aqui, ó, loja física. Não, professor, eu trabalho só pelo WhatsApp. Tudo bem, você pode colocar o WhatsApp. Não, eu trabalho só por o aplicativo. Aplicativo 1, 2, 3, ABC, aplicativo de comida. Você coloca o nome do aplicativo aqui, tá bom? Isso é bem importante porque depois você consegue saber certinho aonde que você fez cada venda. Fica um relatório interessante. Você consegue saber por onde você vende mais, o que está te dando mais retorno e assim vai. O princípio é o mesmo. Você vai cadastrando as informações. Se você quiser organizar, você clica lá em cima no quadradinho e coloca classificar de A a Z. Pronto. Custos fixos, pessoal, são os custos que você tem operacional da sua loja, da sua empresa. Conta de água, conta de luz, internet, aluguel, conta de salário de colaboradores e assim vai. Então você coloca tudo aqui. Custos variáveis são os custos que não são fixos. Custo fixo é um custo que você tem todo mês. Não é um custo que, custo fixo é porque é R$ 100 por mês. Então é 100, 100, 100, 100. Não, não tem nada a ver com o valor ser fixo. Tem a ver com você ter o mesmo custo todo mês. Água. Cada mês a conta de água vem num valor diferente, mas não tem problema, porque todo mês vai vir a conta de água, certo? Então é um custo recorrente, é um custo fixo. Fixo. Todo mês vai ter conta de água. Então você registra, ó, tudo que é fixo aqui. Salário é uma coisa fixa? É um custo fixo. Então, já coloca ele aqui também. Escreve salário e assim vai. O cadastro é o mesmo, tá, pessoal? Mesmo princípio. Tudo que fizemos aqui nessa primeira lista, podemos fazer nas outras listas também. Custos variáveis. Como é que a gente faz isso aqui e o que significa? Para cadastrar, remover e editar é a mesma coisa que eu mostrei antes, e os custos variáveis são coisas pontuais. Exemplo, gastei com limpeza. Pode ser que eu gaste no mês e no outro não gaste. Reforma. Um mês tem reforma, no outro não tem. Combustível. Enfim, é você que vai decidir, né? Porque limpeza pode ser um custo fixo. Depende. Se você tem uma limpeza que toda semana, todo mês, você tem que pagar a limpeza, então é um custo fixo para você. Então isso daqui são coisas que, de certo modo, são pessoais, não é mesmo? Aí você decide o que você quer colocar em cada um. Mas o importante é registrar, tá bom? Agora, clientes. O que a gente vai registrar nos clientes? Os clientes que você tem. Você vai colocar o nome do cliente, CPF ou CNPJ, caso seja uma empresa, o telefone, o e-mail. Telefone, pessoal, pode ser um telefone do WhatsApp, né? Não precisa ser um telefone fixo. Endereço. E aqui no final a gente vai ter 3 colunas que são fórmulas. Você não precisa mexer nisso daqui. E para que servem essas colunas? Para que você consiga saber e ter um controle dos clientes. É automático. À medida que você for cadastrando os clientes aqui, estes valores já vão atualizando para você. Mas como que esses valores atualizam? Depois vamos ver uma aba onde você consegue registrar as vendas. E você concorda, quando você vende para alguém, para alguma pessoa ou para alguma empresa. Então digamos que o José comprou com você.
Você vem aqui e cadastra o José. Ó. Vai colocar assim, ó, José Silva. E aí você coloca o nome completo da pessoa, mas aqui do lado você pode colocar o CPF da pessoa, pode colocar o telefone, pode colocar o e-mail da pessoa e o endereço, onde que ela mora. Depois que você fez esse cadastro, do endereço, e-mail, nome do cliente, automaticamente o próprio Excel vai te falar o quanto que o José já comprou de você e está pago. O quanto que ele comprou, mas ainda ele não pagou, está em aberto. E o quanto que o José esqueceu de pagar, ficou em atraso. Então aqui é um resumo geral por cliente. Quanto que ele já comprou, quanto que está em aberto e quanto que está em atraso. É interessante porque aí você consegue bater o olho e saber. Deixa eu ver o que está em aberto. Você vem aqui, tem um valor aqui em aberto. Então qual cliente que ainda não me pagou? Você consegue verificar certinho. Mais aqui à direita, pessoal, temos uma tabelinha para você registrar mês a mês, tá bom? Então janeiro, fevereiro, março, abril de 2026, 2027, 2028 e assim vai. O salário que você espera ganhar, os dias que você trabalha e as horas diárias trabalhadas. Vou te mostrar um exemplo, e isso daqui é interessante fazer todo mês. O salário esperado agora em fevereiro, vou colocar que é R$ 6.000. Enter. Mas isso não quer dizer que você vai ganhar esse valor. É só uma expectativa. Pode ser que você ultrapasse, pode ser que bata certinho, ou pode ser que fique um pouquinho abaixo, não tem problema, é sua expectativa. Então eu coloquei aqui, ó, R$ 6.000. Quantos dias eu vou trabalhar em fevereiro? Eu vou trabalhar 27 dias. Enter. Quantas horas eu vou trabalhar por dia? Eu vou colocar 10 horas. Enter. E mês, qual que é esse mês aqui? É fevereiro de 2026. Isso daqui, pessoal, vai ser muito importante nas outras abas que vamos utilizar. Vai ser muito utilizado isso daqui para poder saber se você já está perto do seu objetivo, se ainda não está, e assim vai. Quando você faz esse preenchimento do salário esperado, total que você vai trabalhar em dias e horas, no mês e no ano que você clicou e escolheu, aqui do lado o Excel já consegue calcular para você algumas expectativas que são muito legais. Valor da mão de obra por hora. Então você consegue ver que a sua mão de obra vale R$ 22, mão de obra por minuto, 37 centavos. Aqui do lado vai te mostrar o valor do custo por hora. Professor, mas por que não está mostrando aqui em fevereiro? Porque ainda não registramos informações nenhumas na precificação, nos custos, nas vendas, que são outras abas que vamos fazer. E aqui também o valor dos custos por minuto. Então você consegue comparar o quanto que você teve de expectativa de retorno por hora versus o quanto de custo que você teve. E ainda você consegue saber também, né, quanto que vale a sua mão de obra por hora, por minuto. Isso é importante por quê? Porque quando você vai fazer um produto, uma precificação, exemplo, você vai vender um bolo de morango. O bolo de morango demora 2 horas para você fazer ele. Pode ser que demore até mais, mas vamos ficar com 2 horas. Um bolo de morango demora 2 horas. Aí você vai saber mais ou menos, opa, se demora 2 horas para eu fazer e a minha mão de obra vale R$ 25 por hora, quanto mais ou menos eu devo cobrar nesse bolo? Além dos ingredientes, quanto de mão de obra eu cobro? Então é legal para você ter essa base. Mas pode ficar tranquilo que passo a passo a gente vai preencher a precificação, as vendas, vai ficar bem fácil de entender. Então é uma planilha bem simples e fácil de utilizar. E se você preencher alguma informação errada aqui, é só você selecionar toda a linha, ou pode ser célula por célula, tá bom? Para não ter dificuldade. Clica, deleta, delete, delete, delete e delete. Pronto, resolveu o problema. E aqui no cliente, você pode fazer a mesma coisa. Você clica no cliente e vai dando aqui um delete, caso você tenha preenchido errado a informação. Você vai deletando uma por uma. E para você poder ir para a esquerda e para a direita, você pode usar essa barra que fica aqui embaixo na planilha. É bem mais fácil. Vai para a esquerda, vai para a direita. Vai para a esquerda, vai para a direita. Assim você consegue navegar facilmente entre toda a planilha de cadastros. Agora podemos voltar ao menu inicial e ir para a segunda parte. Custos com ingredientes e embalagens. Aqui, pessoal, é onde você vai registrar basicamente as compras que você faz. Exemplo, trigo. Você vai comprar trigo? Registra ele aqui. O trigo você vai registrar apenas uma vez. Por quê? Porque o mesmo trigo que faz o bolo de morango, faz o bolo de fubá e faz o bolo de milho, por exemplo. Então você registra uma vez só. Leite. Você vai registrar uma vez só, porque o leite que faz uma receita também faz outra. E assim vai. Então aqui você registra os ingredientes que você usa. Embalagem. Embalagem também é, de certo modo, não é um ingrediente que você vai comer, mas é um ingrediente que serve para você finalizar o seu produto. Porque um bolo, ele tem que ter uma embalagem. Talvez, né? Pode ser que você não faça embalagem, mas se você fizer a embalagem, compra a embalagem pronta, compra a caixinha, compra ali uma embalagem de plástico, registra aqui também tudo, tá bom? Saquinho, embalagem,
Tudo que você usar, ingredientes e embalagens, coloca aqui. Como que a gente registra, então, e usa essa planilha? Para começar, pessoal, essa planilha tem estes dois botõezinhos na cor azul. O que que significa isso? À medida que você for tendo bastante ingrediente, compra, vai ficando cada vez maior e maior a sua planilha. Então, o que que você pode fazer? Ao invés de ficar com o mouse indo lá para baixo, indo lá para cima, se você clicar e ir para a última linha, o Excel já joga você para a última linha para você fazer o registro. Ele não vai jogar você lá para o final. Não, ele vai jogar logo na primeira linha vazia. Ou ainda você pode clicar e ir para a primeira linha. Pronto. Assim fica bem mais fácil de navegar na sua planilha. Vai para o começo e vai para o fim. Agora, na nossa planilha, primeira coisa, data da compra. É a data que você fez a compra do produto. Ah, então digamos que hoje eu fiz a compra de um produto. Vou até colocar aqui, ó, 20/2/2026, Enter. Eu fiz a compra do quê? Tipo, então eu clico e seleciono se é um ingrediente ou se é uma embalagem. Digamos que aqui seja um ingrediente que eu fiz a compra. Qual que é a descrição desse ingrediente? Vou colocar leite de soja, Enter. Foi um ingrediente que eu comprei. Você pode especificar ainda mais, tá, pessoal? Colocar mais detalhes, enfim. Mas aqui, essa descrição para mim está muito boa. Marca. Vai colocar aqui a marca do leite. Exemplo, marca 123. Preço total. Qual foi o preço total que você pagou? Ah, eu paguei R$ 100. Mas nossa, que leite caro, R$ 100. É, mas você vai colocar o preço total do produto inteiro que você comprou. Sabe por quê? Qual foi a quantidade que você comprou? Ah, entendi. Então a quantidade que eu comprei foi 15. 15 o quê? 15 litros. Então aqui na unidade de medida, você vai colocar e selecionar litros. Quantidade por embalagem. O quanto que vem por embalagem, pessoal? Leite de soja. Eu comprei quanto? 15. 15 o quê? 15 litros. Mas quanto que vem na embalagem? Vem 15 litros na embalagem? Não. Vem 1 litro? Ou vem 2 litros? Ou vem 1,5? Você pode colocar também, ó, 1,5. Enfim. Mas na embalagem do leite que eu comprei, vem 1 litro de leite. Enter. Por que que isso é importante? Porque, sabendo do preço total, ou seja, o preço que vem ali na notinha para você, R$ 100, o Excel já sabe que eu comprei R$ 100, comprou 15 litros de leite, que vem cada um numa embalagem de 1 litro. Resolvido o problema, tá bom? Então aqui a gente coloca certinho o que a gente comprou. Indo aqui para a direita, por que isso é interessante? Porque mesmo que eu tenha comprado R$ 100 de leite, o Excel já fez o cálculo para mim que o valor unitário do produto é R$ 6,67. E o valor unitário da quantidade é R$ 6 também. Até porque cada leite é uma unidade, né? É 1 litro de leite. Enfim. Depois eu faço um outro cadastro aqui para ficar bem fácil de entender. Considerar na precificação. Por que que aqui a gente tem uma caixinha? Sim e não. Porque se você colocar como sim, pessoal, este leite que você registrou, leite de soja, ele vai sim ser considerado na precificação. Ué, professor, mas é lógico que ele vai ser considerado. Então é tudo sim. Depende. Sabe por quê? Porque pode ser que semana que vem você compre de novo o mesmo leite de soja. E aí, como é que você vai fazer? Este leite de soja antigo, você pode colocar que não, você não quer mais considerar ele na sua precificação. Então você tem que marcar como não. E agora, o novo leite de soja, você vem e marca como sim. Por que que isso é interessante? Porque assim você consegue ter um histórico de todas as compras que você fez. Tudo que você comprou em janeiro, em fevereiro, em março, abril. E o que vai ficando antigo, exemplo, aqui em cima eu comprei farinha de trigo. A farinha de trigo, pessoal, eu comprei mês passado. Só que agora eu estou comprando de novo. Então, essa farinha antiga eu marco como considerada na precificação? Não, não quero mais. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou lá e cadastro uma nova farinha de trigo para ser considerada na precificação, tá bom? Então, eu vou manter aqui a farinha de trigo como não. Depois a gente cadastra mais uma vez a farinha de trigo já com o valor correto. Então, todas as compras que você fizer, professor, eu compro leite toda semana, eu compro manteiga a cada 2 semanas, de 15 em 15 dias eu compro manteiga. Então sim, pessoal, você vai registrando tudo que você for comprando. Mesmo que você compre o mesmo produto toda hora. Manteiga, 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 manteiga. O bom é que você consegue ter um registro e histórico das compras que você fez. Por isso que é muito legal utilizar esta planilha certinho. E aí, a manteiga você já comprou semana passada e acabou de comprar de novo. Então a antiga você coloca não, você não quer mais utilizá-la na precificação, e coloca o sim na manteiga nova, porque é ela que vai ser considerada para precificar os produtos de agora em diante, né? Com o valor correto, o valor atual. Nota fiscal de compra você pode colocar e uma observação também. Então digamos o seguinte, pessoal. Aqui em cima, ó, deixa eu colocar tudo como sim. Pronto. Tá vendo que eu comprei farinha de trigo?
Beleza, comprei mês, mas já acabou. Comprei mês passado, acabou, precisei comprar de novo. Então aqui eu vou colocar uma data de compra, ó, dia 21/2/2026, Enter. Eu comprei o quê? Um ingrediente que é a farinha de trigo, Enter. A marca, eu acabei trocando de marca, agora eu comprei da marca C. Antes eu tinha comprado da marca A, mas não tem problema. Qual que foi o preço que eu paguei? Eu acabei pagando, pessoal, R$ 150. Nossa, professor, dobrou de preço? Não, porque esse aqui é o preço total. Eu comprei mais quantidade, tá bom? Então, calma, esse aqui é só o preço total. Qual foi a quantidade que eu comprei? A quantidade que eu acabei comprando foi 12 quantidades. E quanto que vem na embalagem? Vou colocar que vem na embalagem 750. 750 o quê? Clico aqui na unidade de medida e escolho. No caso, ele vem 750 gramas. Ah, então aqui, ó, comprei farinha de trigo, a mesma farinha, o mesmo produto. Farinha de trigo, é a mesma coisa, é o mesmo produto, só que eu comprei de novo. E aqui do lado ele já me mostra, ó, qual que é o valor unitário do produto e por que que deu esses 2 centavos aqui. É a quantidade unitária por grama, então é 2 centavos por grama. Aí como é que eu faço aqui agora? Porque tem 2 produtos iguais, farinha de trigo, farinha de trigo. O antigo já acabou, então eu marco que não, eu não quero mais usar ele na precificação. E sim, eu quero usar o atual. Porque eu quero usar as informações do atual para precificar os meus produtos a partir de agora. Então é por isso que eu tenho que marcar o antigo como não e o atual como sim. Então é assim que a gente usa, pessoal, essa parte de custos de compra de ingredientes e embalagens. Você vai registrando tudo que você compra e tudo que você tem de ingredientes. Agora, indo um pouquinho mais para baixo, temos aqui custo operacional, que é onde você vai marcar todos os custos que você tem. Ah, professor, mas o trigo, a farinha de trigo é um custo que eu tenho, eu tive que comprar. Sim, tudo bem, mas aqui é custo operacional, não tem a ver com as compras que você faz. É o custo da sua operação. Água, reforma, aluguel, salário e etc. Aqui do mesmo modo, pessoal, a gente tem ir para a primeira linha e ir para a última linha, para poder navegar na planilha. Você vai colocar a data do custo que você teve, então digamos que no dia 9/1/2026, Enter, eu tive o quê? Um custo fixo ou um custo variável? Dependendo do que você selecionar aqui, vai mudar a descrição. Então eu vou selecionar um custo variável de limpeza que custou R$ 250, Enter. E a situação, tá paga ou tá em aberto ou tá atrasado? Ih, esqueci de pagar, então tá atrasado. Ou tá em aberto, vou ainda pagar. Ou não, já tá pago, já paguei, deixo como pago. É você que escolhe aqui a situação. O que eu acho interessante é sempre tentar usar o pago, para você depois não esquecer se você já pagou alguma coisa, para não ficar uma situação em atraso, né? Mas você também pode registrar tudo que você já vai ter de gasto no mês. E aí você vai deixando tudo como situação em aberto. E à medida que você for pagando, você só dá um clique e coloca como pago. Dá para fazer também. Enfim, você pode usar da maneira que você achar melhor. Nome do beneficiário, você coloca o nome da pessoa ou da empresa que recebeu este pagamento que você fez, né? Pode colocar a nota fiscal, se tiver, e uma observação. Aqui é bem simples, tá bom, pessoal? Só você anotar certinho pela data, valor, descrição, tipo, tudo que você teve aí de custo, de gasto, de saída de dinheiro da sua conta, que não é relacionado à embalagem, que não é relacionado à compra de material de produto, né? De fermento, de leite e assim vai. Voltar ao menu inicial. Agora aqui embaixo, pessoal, temos os cadastros de receitas, finalmente. A partir daqueles produtos que cadastramos anteriormente, fermento, trigo, manteiga, leite. Agora podemos pegar e combinar a manteiga com o trigo, com o fermento e fazer uma receita. Então, deixa eu ir aqui na primeira coluna. E lembrando, tá, pessoal? Essa planilha aqui, essa aba, também tem ir para a primeira linha e para a última linha. Então, você sempre pode clicar aqui, ó, ir para a última linha, porque já fica mais fácil de você cadastrar a sua receita. Receita, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer, pessoal, uma coxinha de frango. Vou clicar na coxinha de frango. E agora, qual o ingrediente que a coxinha de frango usa? Bom, eu sei que a coxinha de frango, ela vai usar uma embalagem. Então já deixa eu pegar aqui uma embalagem que eu tenho cadastrado. Pronto. E qual que é a quantidade que vai usar da embalagem? Apenas uma, né? Uma coxinha, uma embalagem. Estou cadastrando aqui a receita de uma embalagem, né? Enter. Beleza. Se a gente verificar essa linha aqui da coxinha, eu consigo ver que ele já entendeu que a embalagem usa unidade de medida, que é a unidade, é isso mesmo. Não vai ser litro e nem nada. Custo unitário 40 centavos, é exatamente o que estava cadastrado na embalagem. Custo total 40 centavos, tipo embalagem. E aqui também tem uma observação, tá certinho? Mas acabou? É só isso que a coxinha vai usar? Só a embalagem? Não, né?
a coxinha de frango, ela tem que ser feita com outros ingredientes. Exemplo, frango. Então, vamos continuar cadastrando mais coisa para coxinha de frango. Então, aqui na próxima linha, eu coloco de novo, ó, coxinha de frango. No ingrediente, eu clico e seleciono o ingrediente que vai ser usado. Neste meu caso, pessoal, eu vou usar leite de soja. E quanto que eu vou usar do leite de soja? Ó, litros. Vou chegar a usar litros para fazer a coxinha de frango? Não, eu vou usar mais ou menos 200 ml. Ih, professor, como é que eu coloco isso aqui? Você pode colocar 0,2, ou seja, 0,2 litros, 200 ml. Ou se você preferir, pessoal, você pode até cadastrar o leite de soja de modo que fique fácil para você. Vou te dar um exemplo. Ó. Leite de soja. Deixa eu voltar aqui no menu inicial e no custo com ingredientes e embalagens. Aqui. Tá vendo que a gente tem o leite de soja que está aqui, ó, que eu fiz o cadastro. Eu acabei cadastrando ele como litros. Então, na embalagem vem 1 litro. Mas eu vou colocar que, na verdade, a embalagem vem 1000 ml. ml, aqui, ó, ml. Fica mais fácil para mim. 1000 ml. Vou voltar aqui no menu inicial e vou em cadastro de receitas. Agora, o leite de soja ficou mais fácil, ó, porque ele já está como ml. E aí eu vou colocar que eu uso 200 ml. Bem melhor, né? Não precisa ficar fazendo aquela matemática toda e quebrando a cabeça. Não acabou ainda, tá, pessoal? A coxinha de frango, eu também vou usar frango. Então vamos pegar aqui no ingrediente. Mas não tem frango, professor, você não cadastrou. Legal. Quando você verificar que você precisa de um ingrediente e ele não está na sua lista, é porque você não cadastrou. Então o que você faz? Você volta lá no menu inicial, cadastro geral, custo com ingrediente, né? E aí você cadastra ele. O frango eu já comprei, só que eu esqueci de lançar ele aqui na planilha. Então deixa eu colocar ele aqui, ó. Enter, o tipo, ingrediente, vou colocar frango. A marca, vou colocar a marca frango. Preço total, eu paguei R$200. Quantidade comprada, bom, eu comprei um frango, né? Então vou colocar aqui, ó, uma compra que eu fiz. Quantidade por embalagem, pessoal, na verdade ele veio um pedaço com 20 quilos. Só que ao invés de eu colocar 20 quilos, que depois vai ficar difícil para mim, e se eu usar 100 gramas? Como é que eu coloco lá depois? Vai ficar muita matemática para minha cabeça. Então, ao invés de usar 20 quilos, eu vou colocar 20.000 gramas. Porque fica mais fácil depois de eu quebrar essas coisas. Aqui, ó, 20.000 gramas. Certinho, ó. Então, eu comprei um frango, que vem 20.000, ou seja, 20 quilos. E agora lá, vamos voltar no cadastro das nossas receitas. E coxinha de frango agora, vamos também colocar o frango que estava faltando, que eu acabei de cadastrar. E quanto que eu vou usar? Ó, lembrando, em gramas. Por quê? Porque gramas foi o que eu cadastrei. Eu vou usar 300 gramas. Enter. Pronto. Então aqui, pessoal, a coxinha de frango, ó, eu usei essas 3 linhas. Sim, poderia ter colocado mais linhas, mais ingredientes. É só você continuar. Então toda a receita que você vai fazer e ela é composta de vários ingredientes, você tem que repetir o nome da receita e os ingredientes que você está usando. Porque assim o Excel consegue calcular para você e saber certinho o que você usou, se é embalagem ou ingrediente, o custo total, ó, de cada ingrediente, e aí você consegue ter o preço total da coxinha de frango. Porque a coxinha de frango, ó, ela foi composta de 40 centavos, mais 1,33, mais R$3. Então aqui é o seu custo, o custo da coxinha, dos ingredientes. Agora quando eu voltar no menu inicial, já fizemos ó, o cadastro geral, o cadastro dos ingredientes, custos operacionais e o cadastro das receitas. Agora, pessoal, vamos lá em precificação de receita. Aqui na precificação de receitas, temos também do mesmo modo ir para a primeira linha e ir para a última linha. Então eu já vou clicar ir para a última linha e cadastrar a minha coxinha de frango para vender ela. Vamos fazer uma precificação dessa coxinha de frango. Coxinha de frango, coloquei ela aqui. Tempo gasto no preparo. Quanto que você gastou em minutos, tá, pessoal? Isso aqui é em minutos, ó, minutos. Quanto tempo você gastou para fazer a coxinha de frango? Gastei mais ou menos 30 minutos. Enter. Então eu coloquei aqui o valor. Margem de lucro. Eu gostaria de ter um 100% de lucro nessa coxinha. Enter. Automaticamente, depois, lá no final, o Excel vai conseguir calcular isso aqui para você. Aqui nessas colunas, na cor rosa, são todas colunas automáticas. Quando você digitou coxinha de frango e falou que você gastou 30 minutos e quer 100% de margem, o Excel já consegue calcular um monte de coisa para você. A margem está mais lá para o final. Mas olha que legal, o custo do ingrediente já está mostrando que é R$4,33. Por que ele está mostrando este valor para a coxinha de frango? Porque quando fizemos a montagem do produto, colocamos a embalagem, colocamos frango e outros ingredientes. Então aqui já está somando estes ingredientes. Mas como que o Excel sabe que é R$4,33? Porque ele pega a compra que você fez.
E o Excel não sabe o quanto que você comprou de frango? O valor do frango? Sabe. Então, pois é, ele já está usando aqui. E lembra que eu falei que é importante você marcar aquela caixinha que está aqui, ó, de custo do ingrediente? Sim e não. Pois é, o não é usado e o sim é usado. Então ele sempre vai usar o valor mais recente para você. Deixa eu voltar aqui no cadastro de receitas, aqui ó, precificação, pronto, precificação. Também me mostra o custo da embalagem, custo de mão de obra. Custo de mão de obra está associado com o quanto que você pretende ganhar, a expectativa e o quanto que você vai trabalhar. Então aqui ele te retorna a sua mão de obra. Como gastou 30 minutos fazendo, aqui está a mão de obra referente a 30 minutos. E o custo operacional também referente a esse tempo aí que você gastou. E se você trocar aqui, pessoal, o mês, janeiro, fevereiro e assim vai, ó, você consegue automaticamente atualizar a sua mão de obra e o seu custo operacional. Digamos que você hoje esteja em fevereiro de 2026. Então você tem que clicar aqui no mês, colocar fevereiro e escolher o ano 2026. Por quê? Porque a partir dessa seleção do mês e do ano é que o Excel vai saber qual é a sua mão de obra e qual é o seu custo operacional, para não ficar algo desatualizado. Porque ano passado, mês passado, o custo, a mão de obra é diferente deste mês, deste ano, e assim vai. Então é por isso que fica legal você ter essa chavinha aqui em cima, para você sempre ter uma mão de obra e um custo operacional atualizado para cada receita que você tem. Aqui na direita a gente consegue ver os custos totais. E qual que é o rendimento de cada receita, pessoal? Essa receita que eu fiz da coxinha, o rendimento dela, eu vou colocar aqui, são 4 coxinhas. 4, enter. Então aqui ele já me dá o custo unitário, ó, do produto que eu fiz. Mas poderia ser um também, tá? Ah, eu fiz uma coxinha só. Não tem problema. Mas aqui eu vou colocar que o meu foi 4. Essa receita rende 4 coxinhas. Qual que é o meio de venda? O meio de venda, pessoal, eu vou vender direto, loja física, tá bom? Então eu vou colocar loja física. Ah, não, professor, mas eu quero vender loja física, aplicativo e WhatsApp. Então como é que eu faço? Nesse caso, pessoal, sim, você vai ter que cadastrar a coxinha de frango mais de uma vez, para que ela possa ser vendida em cada um destes meios. Mas por que isso? Porque ter que ficar cadastrando a coxinha de frango para cada meio de venda. Loja física, WhatsApp, aplicativo, porque cada meio de venda tem uma taxa diferente. Se você vender pelo aplicativo de comida, por exemplo, vai ter uma taxa de 10% que ele te cobra, 5% e assim vai. Se você vender pelo WhatsApp, pode ser que não tenha taxa. Se você vender pela loja física, vai ter uma outra taxa e etc. Então você consegue ajustar, por meio dessa taxa, em porcentagem, valores diferentes para cada meio de venda. Então digamos que aqui a loja física, eu vou utilizar uma taxa de 0%. Então ele já me sugere um preço de venda de R$10. Ah, mas e se eu colocar a taxa cobrada sendo 5%? Aí ele vai ajustar o preço de venda sendo R$11 e vai me mostrar aqui qual que é o valor da taxa. 58 centavos se for 50%. Aqui na direita, pessoal, você ainda pode fazer um valor manual de venda. Não gostei deste valor de 11,59, fica muito quebrado. Então vou colocar 10,90, enter. Perfeito, resolveu o problema. Então, o que ele consegue te mostrar? Que 10,90 não é mais aquela margem que você especificou, mas sim 46,83%. Já fica tudo certinho. E aqui o lucro bruto unitário, pessoal, ele te mostra o quanto que você vai ganhar de lucro bruto. Então é assim que a gente usa essa planilha de precificação, para poder registrar o valor de cada produto que vamos vender. Agora em vendas, pessoal, que é a próxima parte, deixa eu clicar, ir para a última linha, e aqui eu vou cadastrar uma venda que eu fiz. Coloco a data de hoje, enter. O produto que eu vendi foi a coxinha que eu acabei de fazer. Eu acabei vendendo 10 unidades, enter. O meio de venda foi loja física. O valor unitário da coxinha, eu clico e seleciono ele, ó, R$10,90. Nossa, professor, como é que o Excel sabe que é R$10,90? Porque foi o valor da precificação. O legal dessa planilha é o seguinte, você concorda que hoje a coxinha é R$10,90, só que amanhã, semana que vem, mês que vem, pode ser que aumente de preço, fique 12, 15, 20 reais. Não tem problema, porque a venda que você registrou fica registrada como R$10,90. Não vai alterar os preços retroativos. E isso é o correto. Porque se você fez uma venda por R$10,90, a venda foi feita por R$10,90. Pronto, registrou. Não tem como alterar essa venda, já foi feita. Agora, a partir de agora, se o preço da coxinha aumentar e ficar R$20, não tem problema. As próximas linhas que você registrar da venda da coxinha já vão buscar o preço correto, que é R$20. Então, é totalmente automático a planilha, pessoal, e funciona muito bem, de maneira inteligente. Valor unitário, aqui já me mostra o valor total. Você deu desconto para o cliente, não deu? Aqui você pode digitar o desconto que você deu em reais. Então, exemplo,
Eu fiz certinho para o cliente e arredondei para ele por R$ 99,00, ao invés de 109. Então aqui eu coloquei um desconto de R$ 10. O custo unitário você pode clicar e também selecionar o custo unitário de cada coxinha. Que no caso, como a gente fez a precificação, deu R$ 5,80. E aqui é o mesmo esquema, tá? Hoje é R$ 5,80. Se amanhã, semana que vem, mês que vem, aumentar o valor, o custo, aqui também vai ter um custo maior. Mas o que foi registrado fica registrado. As variações de preço só acontecem nos produtos futuros, tá bom? Para você não perder o histórico do que você vendeu. Aí aqui ele te mostra o custo total e o lucro bruto. Situação, o cliente já pagou? Já pagou. Não, está em aberto. Não, está atrasado. Você vem e escolhe a opção que você quer. Forma de pagamento, você pode escrever alguma coisa, boleto, Pix, dinheiro. Nome do cliente, você pode clicar e selecionar o cliente. O legal é que você já tem a lista de todos os clientes que você cadastrou, assim fica mais fácil clicar e selecionar. Nota fiscal e observação. Lembra de um detalhe importante, pessoal? Cadastramos o José. Só que o José ainda não pagou, está atrasado. Essa coxinha não pagou, ele não pagou a coxinha. Então, quando eu voltar aqui no menu inicial, cadastro geral, e ver aqui o José, lá vai estar mostrando que ele tem R$ 90,00 em atraso. Aí eu já bato o olho e consigo saber que o José está devendo para mim. Então fica bem interessante, porque assim a gente consegue ter um controle bem legal de todos os clientes, ver se está devendo, se não está. E por fim, pessoal, lá no relatório é onde a gente vai ter esse resumo geral. E assim a gente vai conseguir enxergar e visualizar lucro, despesa, entrada, saída que a gente teve em cada um dos meses do ano, de janeiro até dezembro, além de poder especificar o ano. Ah, eu quero ver as coisas de 2025. Clica e seleciona. De 2026, clica e seleciona. Aqui a gente consegue ver a venda que teve em janeiro, fevereiro, março, abril, até dezembro. Aqui embaixo conseguimos ver os custos por categoria, ingrediente, embalagem, operacional, fixo e variável. E se você quiser, dá para clicar nesse botãozinho de mais, para poder expandir os custos que você tem de água, aluguel, internet. Então você consegue ver detalhadamente mês a mês também. Ou caso você queira ver de forma resumida, é só procurar o botãozinho de menos e minimizar a visualização, porque fica tudo mais resumido. Aqui embaixo você consegue ver em dinheiro o seu lucro e o lucro líquido em porcentagem. Aqui embaixo temos um gráfico só para ser mais visual e você conseguir ver o quanto de lucro você teve por mês. Janeiro, fevereiro, março, abril e assim vai. E aqui embaixo temos os top 10 produtos mais vendidos. Maçã do amor, bolo de fubá, coxinha. Lembrando, todo esse relatório vai ser atualizado conforme os seus dados que você tem. Além de você ver os 10 produtos mais vendidos, que são de forma geral, você pode filtrar. Quero ver só o mês de janeiro. Quero limpar, não quero ver tudo de uma vez. Pronto. Aí você pode escolher qual mês, janeiro, fevereiro, março, abril. Você pode filtrar por ano também. E pode filtrar só por produto, se você quiser também. E aqui do lado tem um gráfico que consegue comparar os locais que você mais vende, os meios de venda. Dá para ver que aqui 8. O que esse 8 quer dizer? Tá falando, 8 na legenda é o aplicativo 123. Então eu consigo saber que o aplicativo 123 é por onde sai a maior quantidade das minhas vendas. Depois vem esse daqui, que é a loja física. E o que eu menos vendo é esse daqui, esse 3, que no caso é o aplicativo de comida. E assim vai, pessoal. Então, uma planilha bem completa, bem detalhada. Ah, e um detalhe. À medida que você for cadastrando produtos, pode ser que esse relatório não atualiza de forma automática para você. Aí o que você faz? Você pode simplesmente clicar aqui, dados, atualizar tudo. Pronto. Porque todas as informações da sua planilha com seus dados já vão ser atualizadas. Sempre que você quiser ver o relatório, é bom você fazer isso. Tá bom? Então clica aqui, dados, atualizar tudo. Simples assim. Então, eu espero que essa planilha de precificação e vendas possa te ajudar bastante. Então, já clica agora aqui no link da descrição para adquirir essa planilha de precificação e vendas.